Você já sentiu que havia algo de errado com as suas amizades, como se o inimigo estivesse investindo para te separar delas? Ou até mesmo você começou a sentir um sentimento estranho em relação a alguém, a alguma pessoa que antes você não sentia. E mesmo sem essa pessoa fazer nada para você, você começou a se sentir estranha em relação a essa pessoa? Isso pode ser um ataque do inimigo para te afastar dessa pessoa. E hoje eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Eu e você sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, na verdade. Não que elas não sejam responsáveis pelo que elas fazem, mas que existe uma possibilidade de haver uma influência maligna por trás. Nós sabemos que isso acontece, na verdade. Então, eu quero te contar uma das armas que o inimigo usa para te afastar de pessoas que vão te edificar, ou o Senhor usará você para edificar essas pessoas e o inimigo investe pesado contra isso. Em Efésios 6, a partir do verso 10, nós vamos ler um texto super famoso da Palavra de Deus, mas eu quero ler novamente com você, que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé. Preste atenção. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você prestou atenção? Paulo fala que nós devemos ter isso na nossa mente. E por quê? Além de ser uma crença, algo que nós precisamos meditar e pensar e estar o tempo todo nos lembrando de que nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, porque as armaduras do Senhor nada mais é do que algo figurativo para falar, por exemplo, sobre a verdade da palavra, nos mantermos firmes sobre a verdade da palavra. Mas ele sabia, e eu quero dizer para você que a batalha maior espiritualmente que você vai enfrentar na sua vida vai ser no campo da batalha da mente. A nossa mente é um campo de batalha, e o diabo sabe disso. Então ele vai usar a nossa mente para nos confundir e nos afastar das pessoas que o Senhor quer que nós estejamos perto. Eu quero que você já comece esse vídeo entendendo que tem sim o dom do discernimento. Que o dom do discernimento muitas vezes vai te mostrar aquilo que você humanamente não conseguiria ver. Mas nós precisamos tomar cuidado e estar muito bem alicerçados na palavra, na verdade da palavra de Deus, para nós não sermos enganados pelo diabo, achando que estamos tendo um discernimento da parte do Senhor, quando na verdade estamos caindo em uma armadilha de engano da parte do inimigo. Isso é muito sério e eu quero conversar com você sobre isso porque eu já sofri muito com isso na minha vida. É algo que eu já passei demais, inclusive com amizades, que é o tema desse vídeo. E eu quero dizer pra você, de uma pessoa que passou muito por isso, uma experiência própria, aquilo que o Senhor me ensinou sobre as ciladas do diabo. Eu vou usar 2 glosses para te fazer mais ou menos um desenho para você entender. Eu espero que você entenda, em nome de Jesus. Mas aqui é você. Você é essa pessoa, você está sendo iluminado pelo Santo Espírito de Deus, você tem um brilho, o brilho do Espírito Santo, você está fazendo a diferença. E aqui é a sua amiga, um familiar, a pessoa que você às vezes sente um sentimento estranho por ela e nem sabe o porquê. Quando vocês se aproximam, a influência que está sobre a sua vida do Espírito Santo começa a influenciar essa pessoa. Só que o inimigo, vendo isso, ele começa a trazer divisão para que vocês se afastem. Então, de uma forma bem simples e bem singela e bem objetiva para você entender, ele faz o seguinte. Essa pessoa aqui, perdão que eu ia confundir nos glosses aqui. Essa pessoa, ela está olhando para você e ela está olhando e falando, poxa, eu acho que fulano é diferente. Vamos dar um nome. Alice e Isabel. A Isabel, ela olha para Alice e ela fala assim, nossa, a Alice é diferente. A Alice tem algo diferente, ela tem um brilho diferente, eu quero descobrir, eu quero entender o que ela tem na vida dela. Às vezes você é uma pessoa que está sempre alegre, uma pessoa que está sempre sendo educada com as pessoas, ou que mesmo diante de uma afronta, não revida, perdoa. E a Isabel começou a notar isso. Só que essa pessoa, a Isabel aqui, ela ainda está presa nas armadilhas do diabo. Possa ser que seja uma pessoa cristã, possa ser que seja uma pessoa cristã,
mas que ainda tem feridas na alma, mas que ainda está passando por dificuldades e não foi totalmente liberta. Então aqui não é que essa pessoa seja do mundo ou seja convertida. Aqui não vou abrir parênteses e falar, não era convertida ou é convertida. Entenda que é uma pessoa. Simples assim. Então a Isabel, ela vai começar a notar diferença e ser influenciada e muitas vezes admirar a Alice. O inimigo, vendo isso, ele vai vir na Alice e começar a colocar algo no coração dela e na mente dela em relação a Isabel. O que vai acontecer? O inimigo vai vir na mente da Alice e vai jogar uma seta. Quando a Alice pensar sobre aquilo, porque a seta é como se fosse um pensamento, você pensa como se fosse você que estivesse pensando, então o diabo ele não vai falar, nossa, você é burra. Ele vai falar assim, ai, eu acho que eu sou tão burra, nossa, mas eu não consigo fazer isso, todo mundo consegue e eu não. Entendeu como que funciona? O que acontece? Ele vem e seta a mente da Alice. A Alice olha para Isabel com aquela seta. Por exemplo, eu acho que a Isabel ficou invejada com aquilo que você contou para ela. Vamos supor, a Alice comprou uma bolsa. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vale a pena assistir até o final. A Alice comprou uma bolsa e contou para Isabel. Isabel gostou da bolsa, mas estava corrida no dia a dia ali, talvez no trabalho, fazendo as coisas e não teve a reação que a Isabel acha que ela tinha que ter. O diabo vem e fala, Isabel não, Alice, e fala pra Alice, olha, eu acho que a Isabel te inveja. Aí, a Alice não vai pensar assim, o diabo vai falar assim, nossa, eu acho que a Alice não gostou da bolsa, ou será que é uma inveja? Porque a bolsa é tão linda. Será que ela me inveja? Aí o inimigo, quando perceber que a Alice agarrou a seta, ele começa com um dardo inflamado. O que é isso? Ele vai alimentar esse sentimento nela. Então ele vai começar a trazer dentro dela aquilo que antes já era uma cobiça, uma insegurança, para que ela se afaste da Isabel. Só que uma coisa que eu quero que você entenda, e que eu aprendi ao longo de tanto quebrar a cara, é que o inimigo não vai falar só na cabeça da Alice. Ele vai vir na cabeça da Isabel. Ele pode começar só com uma parte. Então ele pode falar só na cabeça da Alice. Só que quando ele perceber que a Alice agarrou a seta e às vezes está já meio estranha com a Isabel, o que ele vai fazer? Ele vai falar na cabeça da Isabel. Olha, você viu tanto que a Alice mudou com você? Olha, você achava que ela era diferente, ela não é. Isabel lembra, em primeira pessoa, vai pensar o quê? Nossa, eu achava que a Alice era uma cristã diferente. Eu me enganei. Nossa, tá vendo? Ela tá estranha comigo, eu nem fiz nada pra ela. Olha, que exemplo que ela tá dando. Realmente, esses crentes são todos iguais. Se ela for convertida, ela vai pensar assim, nossa, por que a Alice mudou comigo? Eu achava que a Alice era de um jeito, era só banca, era só aparência. Olha lá, tá tão estranha, tá tão diferente. E ele vai começar a alimentar isso no coração das duas. E antes, algo que estava talvez sendo preparado pelo Espírito Santo para haver uma edificação de ambas as partes, começa a ser minado pelo diabo. E há um afastamento. E daqui uns dias, daqui meses, essas duas aqui nem se falam mais. Então, o diabo ele vai fazer isso com as suas amizades. Ou com as pessoas que ele sabe que você está influenciando para o reino dos céus. Ou que ele vê um potencial de Deus usar aquela pessoa para abençoar a sua vida. E como ele faz isso? Fora do desenho que eu já te falei. Ele faz isso examinando aquilo que nós temos em nós, dentro de nós. Como assim? As suas inseguranças. Então, se eu sou uma pessoa insegura com a minha imagem, com a minha autoestima, ele vai atacar dentro disso. Ele vai começar a minar dentro desse campo. Se eu sou uma pessoa que tem uma ferida de rejeição dentro de mim, ele vai fazer com que a outra pessoa crie um sentimento estranho em relação a mim e comece a se afastar um pouco. E talvez isso nem vai acontecer de primeira mão, mas ele vai vir na minha mente e vai começar a me convencer, a me manipular. O diabo é manipulador. E ele vai começar a me manipular de que aquela pessoa está diferente comigo. E por eu ter uma raiz de rejeição e um medo de ser rejeitada, o que eu instantaneamente vou fazer é me afastar, antes que eu possa me machucar mais. Entende? Então o diabo ele vai usar os mecanismos que nós damos a ele. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero dizer pra você que é muito importante que você conheça as suas fraquezas. Que você conheça as feridas que você tem na sua alma. Talvez você é uma pessoa que você é muito agressiva. Já parou pra se perguntar por que você é assim? Talvez você é uma pessoa que age muito na defensiva. Ou que pensa que todo mundo tem inveja de você. Já parou pra pensar por que você age desse jeito? Talvez você age assim porque lá no passado, na sua adolescência, na sua infância, você sofreu com algo. E interiormente, mesmo que se você não tivesse consciência, no sentido de, mesmo que inconscientemente, você não pensou, vou agir assim. Mas o seu inconsciente assumiu um estereótipo de, por exemplo, humilhação. Eu nunca mais vou ser humilhada por ninguém. Então, eu não vou abaixar a minha cabeça pra ninguém. E você se torna uma pessoa insubmissa.
Então, entenda que são padrões e nós precisamos identificar o porquê que isso acontece, o porquê que nós reagimos dessa maneira. Entenda que ação é uma coisa, reação é outra. A reação é quando você é pego de surpresa. Pensa aqui, você está aqui de boa, tranquilo, talvez aí no seu quarto, não sei aonde você está assistindo esse vídeo. Mas pensa que de repente alguém te dá um baita de um susto. Bate a porta do quarto que você tá, chacoalha seu telefone, ou se eu colocasse uma imagem super feia aqui agora, e você está concentrado e de repente aparece uma imagem horrorosa pra você. Eu não vou fazer isso, tá? Mas imagine que aparece uma imagem horrorosa pra você. Qual que seria a sua reação? Você está aqui, você iria fazer assim. Você iria se assustar. É a sua reação. E o inimigo, ele observa isso. Nós podemos conduzir as nossas ações. Então nós podemos planejar. Eu vou falar isso, 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 isso. Eu vou fazer um roteiro disso, disso e disso. Mas a minha reação, quando algo não sair do meu jeito, vai mostrar para o inimigo aonde ele pode agir na minha vida. Então não é que você tenha que conviver ou viver com medo do inimigo, jamais, porque o Senhor te deu autoridade para repreender ele e para mandar ele embora e vazar da sua vida. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entender aonde o inimigo pode agir na nossa vida, para que a gente ore, repreenda e mude o nosso comportamento, para que aquilo não seja mais uma área de fraqueza e uma porta aberta, escancarada para que o inimigo haja. Como eu disse pra você no início do vídeo, muitas vezes eu passei por isso. Eu orava muito pra ter dom de discernimento, sempre achei um dom maravilhoso. E eu via aquelas questões de profecia, sabe? Tantas profetadas, e eu ficava, nossa, quão lindo deve ser você imaginar. Ou você saber, né? Imaginar. Eu ficava imaginando. Você saber se é Deus, se é a pessoa, ou se é o inimigo que tá ali usando a vida dela. Então, era um dom que me chamava a atenção e eu pedia muito pra Deus. Só que depois de muito tempo, eu fui perceber que eu já tinha aquele dom, mas não sabia. E o que o inimigo fazia? Quando o Senhor às vezes me dava um discernimento, eu percebia algo, ele vinha e começava a setar a minha mente, para que em vez de eu fazer aquilo que eu devia fazer dentro da vontade de Deus, eu usasse aquilo que eu tinha percebido para vontade do diabo, no sentido de me afastar. Então, por exemplo, às vezes o Senhor te dá um discernimento que uma pessoa, isso pode acontecer, viu, querido? Não é impossível, Deus não é fofoqueiro, o Espírito Santo não é fofoqueiro, mas pode acontecer de uma pessoa estar com algo no coração dela, porque o inimigo colocou em relação à sua vida e o Senhor te mostrar. Só que aí, o inimigo, lembra que eu te falei que ele nunca vai, vou voltar com os glórias aqui, ele nunca vai falar só na cabeça da Alice, ele vai falar na cabeça da Isabel também. E o que vai acontecer? Quando ele perceber que você teve esse discernimento, ele talvez já tá falando lá na cabeça da Alice, mas aí ele vem e começa a falar na sua cabeça, Isabel. E aí ele começa a falar pra você, olha, nossa, olha isso, olha aquilo. E aí ele começa a minar aquele discernimento que talvez o Senhor colocou para que você orasse por aquela situação. Talvez você está no seu trabalho e você tá falando de Jesus pra uma pessoa. De repente, você sente um sentimento de raiva, um sentimento de ira, um sentimento até de desprezo por essa pessoa e você não sabe por que tá sentindo aquilo. Pode ser duas coisas. O inimigo já tentando te afastar daquela pessoa, então te atacando. Ou pode ser um discernimento de como aquela pessoa está se sentindo ou de como o inimigo quer fazer com que ela se sinta. Então o que você precisa fazer? Orar. Pra discernir isso. Discernir o que você está sentindo. Dentro da situação de que você sente aquilo e não sabe por que está sentindo. É um sentimento que você teve e você... Poxa, não tem motivo pra estar assim. Por que eu tô sentindo isso? Então, dentro desse sentimento, você vai orar e pedir direcionamento do Senhor, discernimento do Senhor. Se a gente não ora, o inimigo vem, entra dentro disso e começa a trabalhar na nossa mente, para que haja uma divisão. Mas o que eu quero te dizer é que o inimigo ele é muito sutil. A Bíblia diz, eu gosto muito de falar isso, tem outros vídeos aqui no canal, já falei outras vezes sobre, que o inimigo, a Bíblia diz, que ele é como um leão, que fica ao derredor, rugindo, procurando quem tragar. Então ele fica à espreita. Então pensa, tá as duas aqui... O inimigo tá aqui, ele fica rondando, porque ele quer achar uma brecha, um meio de entrar e atingir as pessoas. E o que acontece? Você já viu um leão mesmo, agora falando do mundo aqui natural, você já viu um leão pra pegar uma presa como ele faz se for um rebanho? Então, nós vamos pensar, você tá ali num pasto, tem várias vacas, vou usar vaca, tem várias vacas e bois ali, e eles estão juntos, aglomerados. O leão, ele vai ficar em volta. Se ele perceber que tem um filhote ali, um bezerro ou uma vaca que às vezes tá mancando, que às vezes já tá meio assim, sabe? O que ele vai fazer? Ele vai mirar nela. O que acontece? Se ele perceber que ela se afastou um pouquinho daquele grupo, às vezes porque foi pegar uma comida em outro lugar, porque foi pegar um mato que estava mais verde, alguma coisa do tipo, ele vem e ataca ela porque ela está sendo uma presa fácil. Ela está sozinha. Se ele ataca quando ela está naquele grupo cheio de pessoas, a probabilidade daquelas pessoas, daquelas vacas, a probabilidade daquelas vacas fazerem com que aquele leão corra, porque a quantidade vai ser maior. Por mais que ele seja mais forte, mas a quantidade de animal vai ser maior que ele. Concorda? Então, a probabilidade, a facilidade de ele conseguir pegar aquela presa quando ela tá sozinha é muito mais fácil. Por isso que ele tenta nos afastar das pessoas. Fora que ele sabe, muitas vezes, quando a gente tá influenciando alguém pro reino dos céus e ele tenta acabar com isso porque ele não quer perder aquela vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Não estou dizendo pra você que 100% das vezes, quando você perceber algo ou quando uma pessoa te maltratar, é porque é o inimigo.
pode ter uma influência por trás. Mas lembre-se, a pessoa é responsável também. Mas o que eu quero te dizer é que é uma manipulação. O inimigo, ele manipula as pessoas para que haja um afastamento. Então, cuidado. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas pra você, porque talvez você sente coisas estranhas acontecerem ou sentimentos estranhos que você nem sabe por que tá sentindo, mas percebe que se você alimenta isso, você afasta. E talvez esse é um padrão que você tem seguido ao longo da sua vida. Então, para pensar. Começa a pedir direcionamento e sabedoria do Senhor. Talvez você pense que uma pessoa fez algo pra você que não foi daquele jeito. E o inimigo, ele é tão astuto, gente, que se você conversa com aquela pessoa e aquela pessoa olha pra você e fala, mas não foi assim, eu não quis dizer isso, o inimigo ainda pode vir na sua mente e falar que ela está mentindo. Então nós precisamos resistir ao diabo. E mesmo que seja verdade, mesmo que a pessoa esteja te tratando mal, mesmo que ela esteja sendo maldosa com você porque ela quer, não seja uma coisa da sua cabeça, seja porque ela realmente quer, ainda assim, ore por ela. Não tenha raiva, não tenha ódio dessa pessoa. Ah, Stephanie, você está dizendo que eu não posso me afastar. Não é isso, mas o que eu quero dizer pra você é que a gente sempre tem que pedir um direcionamento de Deus. Talvez não é pra você afastar, talvez é pra você continuar, porque você tá influenciando. Se for pra você afastar, distanciar ou afastar no sentido de talvez não comentar tanta coisa da sua vida, o Senhor vai te mostrar. Mas se acalma, não faça nada manipulado pelo inimigo. E lembra, todos os sentimentos, todas as setas, tudo aquilo que o inimigo colocar dentro do seu coração sempre vai estar contra a palavra de Deus. Então nós temos como discernir um pouquinho olhando pra isso aqui, olhando pra palavra de Deus. Então pensa, nossa, eu tô sentindo ódio dessa pessoa. Não tem como isso vir de Deus, porque Deus é amor. Deus não é ódio, entende? Então, cuidado. E sempre ore. Sempre conte pra Jesus, ainda que você tenha vergonha de falar, Deus, eu tô morrendo de raiva daquela pessoa. Conte pra Jesus. Ore, querido. Ore, porque o Senhor vai trazer amor por essa vida, porque o Senhor vai falar com você. E vai te mostrar as armadilhas do diabo e as ciladas que ele está tentando fazer para que você caia. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se falou e você já passou por isso, comenta aqui embaixo, eu quero saber, vamos trocar uma ideia. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que esse vídeo vai ser edificante, para que mais vídeos como esse apareçam para você também e para que alcance mais vidas. Me siga também nas outras redes sociais, meu Instagram eu vou deixar aqui embaixo. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.